Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite de domingo, tão especial em nossas vidas, onde nós estamos louvando e glorificando a Ele. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor, depois vamos cantar cânticos nesta noite, depois vamos ouvir também a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Então vamos abrir nossas Bíblias para Jeremias, capítulo 19. Hoje pela manhã tivemos lendo do 1 ao 7 e agora vamos ler do 8 ao 15, tá certo? Jeremias, capítulo 19, versículo 8 ao 15, que diz assim: Porém esta cidade por espanto e objeto de assobios, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Falo-ei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e os seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimarão incenso a todo o exército dos céus, e oferecerão libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar iniciando o culto nesta noite. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite, depois de um bom dia, para louvar e cultuar o teu santo nome. Deus, abençoe esse momento, que o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos, para que o teu povo, onde eles estiverem ouvindo neste canal, eles possam louvar e cultuar o teu santo nome, incentivado por nós. Deus, nos usa como instrumento em tuas mãos nesta noite, tanto o dirigente da música, como também o pregador desta noite. Usa teu servo, fortalece, ajuda, quebranta nossos corações, para que nós possamos ter esse momento, um momento de glorificação ao teu nome, e que o teu nome venha de encontro a nossas vidas e possa aquebrantar nossas vidas de tal modo que nós possamos ceder, tirar nossas paixões carnais e possamos ceder a tua palavra, e nós possamos louvar e cultuar o teu santo nome de maneira que o Senhor merece. Abençoe, ó Pai, esse momento, fortalece, nos ajuda e abençoe a cada irmão que está no seu lar agora, ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cantar o hino Cantor Cristão 190. Veio Jesus este mundo para buscar-te a ti, foi rejeitado por gente horrível para salvar-te a ti. Glórias a mim no céu deixou, ingratidão o mundo achou, tudo ele fez.
a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel vivi. Tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me, teus cuidados me entregar, segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador, te amo muito, pecador, deixa todo teu temor, segue-me. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, os manda em seu amor, a boas novas de fé, eis a mensagem da palavra do Senhor.
Olá, irmãos, tudo bem? Que bom que hoje é domingo. Graças a Deus nós tivemos uma semana de muito trabalho, de muitas lutas, mas graças a Deus que vencemos todas as batalhas que nós enfrentamos com a bênção de Deus, né? E hoje, sendo um dia especial, primeiro dia da semana, nós queremos começar essa semana ouvindo a palavra de Deus, meditando, tirando lições práticas para as nossas vidas. E nesse intuito, nesse objetivo, gostaria de meditar com os irmãos hoje no livro de Josué, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse grande servo de Deus, um grande servo de Moisés, e da grande tarefa, missão que esse homem ele tinha, e que nós possamos tirar lições, muitas lições para nós a partir dessa mensagem, ok? Então, Josué capítulo 1, versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Josué 1, do versículo 1 ao 18. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuires. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares será morto.
tão somente ser forte e corajoso. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer pela Tua bondade nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos abençoar, nos concedendo a vida, a saúde, pelas vitórias que nós já alcançamos, pelos desafios que estão diante de nós, mas nós acreditamos na Tua fidelidade e sabemos que o Senhor nos dará vitória, Deus, mesmo com tantas lutas e dificuldades que têm existido neste mundo. O Senhor é fiel. Temos certeza que o Senhor continuará cuidando do Teu povo, assim como tem feito. Sabemos, ó Pai, desse momento que temos enfrentado, que nós possamos não se desanimar, mas possamos aproveitar essa oportunidade também para honrar o Senhor. Abençoa, ó Deus, essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, que missão, não é? O que você faria se você tivesse que substituir o lugar de um grande líder? O que estava acontecendo com Josué? Josué estava nada mais e nada menos que agora, depois da morte de Moisés, ele estava se tornando o novo líder principal da nação de Israel. A nação de Israel estava acostumada com Moisés, estava acostumada com a liderança de Moisés. Agora eles tinham que aceitar uma nova liderança, ou melhor, Josué tinha que convencer e ganhar essa nova liderança. Então o que estava acontecendo com Josué? Ele estava diante de um povo duro, de um coração duro, de um povo, ora estava tudo bem, ora estavam tudo reclamando, mas agora Josué estava tendo uma nova oportunidade na sua vida, estava tendo uma promoção, não é? Ele já era general, ele era auxiliar de Moisés, mas agora ele era o líder principal da nação de Israel. Deus estava encarregando Josué dessa grande tarefa. Então, o que você faria, o que nós faríamos se tivéssemos que substituir um grande líder? Nós abraçaríamos a missão com toda a garra ou covardemente fugiríamos ante a necessidade de cumprir com essa missão? Vamos então ver aqui. O que aconteceu? Josué está sendo encarregado por Deus. Aí no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6, Deus manda Josué atravessar o rio Jordão para possuir a terra. Era algo que Deus já tinha prometido para a nação de Israel. Moisés não conseguiu fazer todas as conquistas junto com o povo de Deus. Mas agora Josué chega a substituir Moisés e ele tem no versículo 2 a missão de atravessar o rio Jordão. Então Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Que notícia pesada ele estava ouvindo, né? Apesar de já saber. Mas só que a diferença aqui, queridos, é o seguinte: Josué, ele sabia do fato de que Moisés estava morto, mas ele não sabia do fato de que ele seria o substituto de Moisés. A surpresa para Josué aqui não era o fato de que Moisés morreu, mas é o fato de que ele era o substituto dele, de que ele é que iria estar diante, na frente daquele povo, liderando. Essa era uma grande surpresa para Josué. Ele teria que atravessar o rio Jordão. No versículo 2, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que nós ainda vemos? Vemos Deus repetindo a sua promessa que ele deu a terra de Canaã aos filhos de Israel, versículos 3 e 4. Já diante de toda essa missão que Josué tem, Deus dá palavras de segurança e ânimo. No versículo 3,
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aí ele diz no versículo 4, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus. Lá no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Então vemos que Deus dizendo que, como eu prometi a Moisés, ninguém te poderá resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amados, talvez a gente consiga, diante dessa narrativa, tentar viver os dias de Moisés, ou de Josué. Ou seja, talvez a gente consiga se colocar naquele dia que ele estava recebendo essa missão de Deus. O que estava passando pela cabeça daquele homem? E de que maneira Deus estava conquistando ou dando a missão para aquele servo? Dizendo, ninguém te poderá resistir. Que relevância tinha essas palavras? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Que relevância? A relevância de que todas as nações tinham medo da nação de Israel. Essa era a relevância. Não tinha medo da nação, tinha medo do Deus da nação. Quem estava se comprometendo de estar com Josué não era a nação. Quem estava se comprometendo de estar com Josué era Deus. A nação era o povo que Josué ia liderar com o auxílio de Deus. Deus estava chamando Josué e estava dando a Josué todas as ferramentas para que ele pudesse liderar aquela nação como Moisés, e dando a ele a maior notícia: ninguém te poderá resistir. Ou seja, Deus estava levantando o astral daquele homem, deixando ele confiante de que ele não estava só. Foi um chamado especial, um chamado maravilhoso, um chamado que Deus fez, e Deus foi quem se colocou à disposição para estar com ele todos os dias. E aí ele vai dizer ainda no versículo 5, como fui com Moisés, assim serei contigo. E novamente, não te deixarei, não te desampararei. Amados irmãos, aqui para Josué foi um momento muito especial da sua vida. Ele escutou a voz de Deus. Deus falou com ele. Deus não mandou o mensageiro. Deus foi quem falou com ele. Como? Não sei. A Bíblia nos diz que ele precisou subir ao monte Sinai, ao monte Horebe, como fez Moisés. Mas o fato é que Deus falou diretamente com Josué. E todas essas palavras de confiança foi ouvida diretamente da boca de Deus. E que lição nós podemos tirar para nós, irmãos, desse ponto? É que nós não precisamos ouvir Deus falar para mim, para nós, que Ele está com a gente. Nós não precisamos ouvir a voz de Deus para acreditar que Ele está com a gente. Nós podemos acreditar que Deus está comigo quando nós obedecemos a sua palavra. Qual a diferença nossa para o mundo? A diferença é que o mundo não está preocupado com a vontade de Deus. O mundo é o inimigo de Deus. Olhando
novamente para Josué e a nação de Israel, nós estamos vendo Deus trabalhando com um homem e com uma nação. É como se fosse com Jesus trabalhando com o pastor e a sua ovelha, a sua igreja. E esse pastor e essa igreja, eles estavam diante de uma nação pecaminosa, de uma nação perdida nos seus pecados, de pessoas que estavam perdidas e totalmente dadas ao pecado. E agora essa nação, ou essa igreja, eles tinham a missão de impactá-los lá de fora. E de que maneira eles poderiam impactar os lá de fora? Quando eles lá fora pudessem olhar para Josué e para a nação de Israel, ou quando o mundo lá fora olhar para a igreja e para o pastor, ver Deus. De que maneira nós podemos impactar o mundo quando o mundo vê Deus em nós? Mas é isso que está acontecendo, irmãos. O mundo vê Deus na minha vida. De que maneira o mundo pode ver Deus na minha vida? Quando nós simplesmente vestimos roupas de crente? Quando nós temos comportamentos de crente? Quando as mulheres deixam o cabelo crescer até o joelho, as saias até o joelho? É assim que o mundo vai nos ver? O mundo vai ver como religiosos. De que maneira o mundo precisa olhar para mim, para você e ver Deus? Quando o que eles fazem for confrontado com a minha vida e eles veem que a atitude deles é errada. Quando ele olhar para mim e para você, ver que nós temos o caráter de Deus, de homens e de mulheres que amam a Deus, que têm um caráter cristão. Não com uma falsa aparência, mas de fato e de verdade, atitudes condizentes com a palavra de Deus. Sermos diferentes do mundo. Não andarmos como o mundo anda, nos pecados. Não nos misturarmos com as regalias pecaminosas do mundo. De que maneira Deus, ou de que maneira o mundo poderia ver que Josué estava tendo a presença de Deus, quando Josué estivesse ainda obedecendo a Deus? Nós vemos isso, amados, Deus estando com o seu povo. Toda vez que o povo estava em obediência a Deus, Deus estava com o povo. Mas a partir do momento que o povo se afastava de Deus, Deus mantinha-se afastado daquele povo, porque Deus não podia ter prazer naqueles comportamentos. Então Deus dá a Josué essas maravilhosas informações: não te deixarei, nem te desampararei. Deus manda Josué ser forte e corajoso, no versículo 6, versículo 7, versículo 9, no versículo 18. Deus diz para ele, em todas essas vezes, ser forte e corajoso. No versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Agora, interessante, queridos, que a expressão ser forte e corajoso não é apenas um jargão, mas ela é acompanhada de uma missão. Ou seja, a partir do momento que Josué se sentia animado, convencido da presença de Deus, de que Deus iria estar com ele todo o tempo, agora ele precisaria ser o quê? Corajoso. Mas só que ser forte e corajoso, ele precisava o quê? Versículo 6. Deus diz: porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ou seja, a razão por que ele tinha que ser forte e a razão por que ele tinha que ser corajoso é porque Deus queria usar ele para ele conquistar
essas promessas para a nação de Israel, assim como Deus tinha prometido aos seus pais. No versículo 7, ele ainda diz: tão somente ser forte e corajoso, para teres também o quê? O cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele não tinha que apenas ser forte e corajoso, mas ele tinha que também ter o cuidado de fazer tudo conforme a palavra de Deus. E aí qual é o cuidado de Deus com Josué? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Queridos, o que nós podemos ver dentro deste versículo? Podemos ver Deus dizendo assim: cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, cuidado com o achismo. De que maneira nós podemos interpretar isso? O excesso de confiança ou o excesso de uma espiritualidade sem observar os preceitos de Deus nos faz envolver nesses pecados do orgulho, da soberba e do achismo. Toda vez que isso a gente é normal ver isso, a gente vê isso bastante. O conhecimento da palavra de Deus, quanto se tem mais conhecimento da palavra de Deus, não é normal nem é natural, mas é comum vermos essas pessoas que têm um conhecimento a mais da palavra de Deus sendo soberbas, orgulhosas e cheias de achismos. E qual é o perigo? De cair e de não honrar a Deus. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, os outros versículos, como eu falei, 9 e 18, ainda tem essa missão para Josué: ser forte e corajoso. Segunda lição que nós queremos tirar aqui é a condição essencial por sucesso, do versículo 7 ao 9. Obediência aos mandamentos da palavra de Deus, como ela deve ser realizada. A prática constante da palavra de Deus em todo lugar e todo o tempo. Não há apenas a necessidade de saber, mas precisa também ter a necessidade de praticar. Josué estava recebendo uma missão, mas essa missão deveria ser acompanhada com a prática da palavra de Deus. Ele não poderia cair no erro de liderar o povo apenas com o achismo dele. Achismo, ou seja, eu acho que estou certo, eu acho que é por esse caminho, mas ele deveria guiar o povo de Deus conforme a palavra de Deus. Também ele deveria ensinar a palavra de Deus aos outros. Versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Irmãos, vamos pensar. O que nós aguardamos? O que nos espera depois dessa vida? O que está por trás dessa cortina que a gente não consegue ver? Qual é a surpresa que está por trás dela? Será mesmo que por trás dessa cortina tem algo especial para mim? Pense nisso. Como eu posso, ou como pode aumentar a minha esperança
da vida eterna, se eu apenas me dedicar em viver a vida aqui? Como eu posso ter esperança de que o céu me espera? A Nova Jerusalém me espera? Como eu posso ter essa esperança se eu apenas me envolvo totalmente com as coisas daqui? Ou o que Deus estava querendo dizer para Josué? Como aquela nação poderia continuar tendo a presença de Deus? A resposta está no versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. A resposta, amados, está diante de Deus todo o tempo. Como eu posso acreditar que por trás dessa cortina me aguarda o céu? Se eu meditar em Deus todo o tempo, se eu me dedicar apenas à vida a este mundo, eu não vou poder meditar em Deus. Se o mundo se tornar mais importante para mim, se essa vida aqui se tornar mais importante para mim, eu não tenho como pensar e meditar no céu. A razão porque Deus quer que nós acreditemos e esperemos pela vida eterna é porque Deus nos dá essa oportunidade de nós meditar nele dia e noite. Mas se nós desviarmos os nossos olhos desse Deus, como eu vou aguardar e desejar ardentemente esse céu? Como as pessoas estão vivendo hoje? Fugindo da morte, com medo de morrer pelo coronavírus, porque a vida aqui é boa, porque a vida aqui é agradável, porque há oportunidade de sucesso. E o céu? E a eternidade? E Deus? O que Deus queria que Josué não fizesse? Deus não queria que ele se desviasse de Deus. Era importante que Josué meditasse nas palavras de Moisés dia e noite, para que ele tivesse o cuidado de fazer tudo quanto nele estava escrito. Se Josué fosse capaz de ensinar o povo todos esses preceitos, então ele faria esse povo prosperar no caminho e seriam bem-sucedidos. Josué seria bem-sucedido. Então era muito especial isso de Deus para Josué. É necessário meditar na palavra de Deus para chegar ao conhecimento e entendimento correto. As pessoas da terra foi prometido sem condições, mas os benefícios, as bênçãos na terra dependeu da obediência aos mandamentos de Deus. A posse da terra foi prometida sem condições, mas os benefícios e as bênçãos na terra prometida, dependia da obediência aos mandamentos de Deus. De que maneira podemos aplicar para nós? Como o céu poderá se tornar real para mim se eu obedecer à palavra de Deus? De que maneira nós podemos aguardar pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo de forma autêntica e com confiança, se nós meditarmos na palavra de Deus? De que maneira vou aguardar a volta do meu Senhor?
como eu vou aguardar a volta do meu Senhor? Como isso vai se tornar real para mim? Se eu meditar na palavra de Deus. Se nós, amados, perdermos este alvo, então nós vamos cometer os erros que muitos estão cometendo. O erro de apenas ser crente, mas não ser salvo. As igrejas estão cheias de crentes, mas ela tem poucos salvos. Por quê? Porque Deus não está sendo levado a sério como Deus deseja. Isso é muito perigoso. Se nós simplesmente negligenciarmos o fato de que essa vida aqui, ela é uma vida também de responsabilidade com Deus. Nós não temos apenas responsabilidade com o mundo, com os governadores, com as autoridades. Nós temos uma responsabilidade maior com Deus. Deus é quem registra todos os nossos atos. Deus é quem sabe se nós meditamos nele ou não. Então, o que Deus deseja e a maneira prática que Josué deveria viver era meditando na palavra de Deus e ensinando diariamente essa palavra. Ou seja, Deus não queria ser esquecido. Deus não queria que todas as bênçãos e maravilhas que Deus fez para aquele povo caíssem no esquecimento. O que Deus queria era que Josué todos os dias tocasse e batesse na tecla: não se esqueçam de Deus, não se esqueça do que Ele fez e não se esqueça do que Ele prometeu. E de que maneira o povo poderia lembrar disso? Se meditasse na palavra de Deus dia e noite. Temos feito isso? Nós temos perdido o foco por causa desse mundo. Nós temos perdido o alvo por causa desse mundo. Nós temos se envolvido com esse mundo. Nós estamos preparados para entrar na terra prometida. Se nós não estivermos preparados, ainda temos tempo. Se prepare, irmãos. Se prepare para que nós possamos entrar nessa terra. Mas é preciso meditar em Deus dia e noite. Como? Por meio do livro de Deus. Versículo 8. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Está aqui o nosso manual. E por último, irmãos, Josué toma posse e dá ordens ao povo. Quando ele é entronizado como líder da nação, ele é incumbido de fazer todas essas conquistas. Josué, versículo 10 ao 18. As ordens dadas ao povo. As ordens foram feitas através dos líderes. Versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo... É interessante nós observarmos isso. Josué não teria condição de atingir com a sua voz os ouvidos de toda a nação, porque a nação era numerosa. Então tinha líderes que foram
nomeados lá naquela época, quando o sogro de Moisés instruiu Moisés de como ele deveria conduzir o povo. Então, agora aqui nós vemos a prática. Josué está diante de líderes e por meio desses líderes é que essas palavras chegariam sempre ao coração do povo. A ordem: prepare-se para tomar possessão da terra. Uma ordem de Deus de estarem preparados, porque a bênção estava próxima. A terra prometida que Deus fez, a promessa que Deus fez da terra prometida, seria realizado por meio daquele servo que Deus levantou, que era Josué. Interessante como Deus ele é cuidadoso, né, na sua obra. Deus ele escolhe homens, Deus ele capacita homens, Deus ele dá motivação a esses homens. Um exemplo de liderança, não é? De que maneira essas promessas para a nação de Israel poderiam ser encaradas com seriedade pela nação, se a nação fosse capaz de olhar para o líder e visse neles confiança, e visse que eles acreditavam nisso. E de que maneira esses líderes poderiam passar essa confiança? Se eles tivessem confiança em Deus e Deus tivesse falado com eles, estado com eles. Mas para que essa confiança fosse algo notável, era preciso que esse líder estivesse diante e obediência a Deus. Então, meus irmãos, lições para nós. A terra prometida para nós tomar possessão. A realização do desempenho e plano de Deus para a nossa vida. Realizando gozo e paz em qualquer circunstância. Eu fico pensando no seguinte: como nós temos perdido, irmãos, a visão. Como nós temos perdido o desejo de andar com Deus. Essa semana eu estava perguntando à minha esposa o seguinte: será que nós acreditamos mesmo naquilo que nós falamos que acreditamos? A gente estava vendo assistindo um culto juntos, e na hora da pregação, o pastor orando, e a gente observando, né, a maneira que ele orava. E a gente ficava perguntando um para o outro: será que ele realmente acredita no que ele está fazendo? Qual a diferença de nós falarmos por meio da oração com Deus e do mesmo tempo nós falarmos como autoridade? Será que a gente consegue pensar e ver a diferença? Ou seja, eu estava até dizendo para ela, quando nós estamos diante de uma autoridade, a gente fica numa posição bem intacta, né? Assim, bem firme. Parece com medo de falar besteira, com medo de fazer alguma coisa errada. E a gente fala olhando nos olhos, né? E na oração, a gente observando aquele homem orar, é como se fosse algo apenas falado.
A gente não conseguia ver realmente aquela concentração. Será que isso tem acontecido com a gente? Será que nós acreditamos mesmo naquilo que a gente fala que acredita? Como essas palavras que foram ditas para Josué poderiam se tornar tão enfáticas para aquela nação, se esses líderes acreditassem no que eles acreditavam em Deus? Se Deus fosse realmente levado a sério, então eles eram capazes de passar adiante essa palavra. Então eles eram capazes de liderar essa nação. Porque eles tinham certeza no que criam. A razão por que essa mensagem atravessaria a nação de Israel é porque aqueles líderes acreditavam no que eles falavam. Quando nós falamos que o céu me espera, acreditamos mesmo nisso? Se eu morrer, eu vou para o céu. Será? Você tem certeza disso mesmo? Se Deus te colocar numa prova agora, e Deus colocou muitos de nós, né, irmãos? Me colocou no ano passado, e eu falhei. Será que eu estou preparado para a próxima vez? Espero que sim. Nós não temos que temer da morte, irmãos. O mundo está em pânico. As pessoas estão em pânico. Às vezes eu olho para a situação atual e às vezes na minha mente eu tenho um bocado de figuras acontecendo aqui, desenhos. Como se as pessoas estivessem correndo, com medo, com a mão na cabeça, gritando: meu Deus, vamos morrer. E a igreja estivesse lá, a minha imagem aqui na minha cabeça, pessoal. Um monte de gente dentro da igreja, todo mundo assim. Mas as pernas se tremendo. Será mesmo, irmãos? Nós como pais, será que os nossos filhos conseguem ver firmeza em mim, na minha fé? Será que os meus filhos conseguem ver Deus em mim, por meio da minha confiança nele? Josué tinha uma grande missão. E essa missão ela só seria bem sucedida se esses líderes acreditassem naquilo que eles falavam que acreditavam em Deus. Princípios para o nosso viver. Deus deseja que nós sejamos fortes e corajosos em cumprir as nossas responsabilidades e fazeres da vida. Deus entende nosso medo, ansiedade e sentimentos de inabilidade. Com a responsabilidade e tarefas que Deus nos dá, Ele também sempre nos dá os recursos e habilidades adequadas para cumpri-los. Nossa fé e prática deve ser baseada na palavra de Deus. Só em Deus. Obediência à palavra de Deus traz bênção e aprovação de Deus. Que possamos meditar nessas palavras e que Deus venha de fato estar presente no nosso coração. Mas nós sabemos, por meio dessa mensagem, que isso é possível se nós meditarmos dia e noite na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida
Que Deus alcance o seu coração, que possamos ter uma semana de vitórias, mas sem se esquecer da responsabilidade que nós temos diante de Deus. Amém? Senhor, obrigado por nos animar por meio da Tua palavra. Nós somos pequenos, temos tanto ainda para aprender, Senhor, até chegar o dia de estarmos diante de Ti na eternidade. Até lá, ó Deus, nós temos muito que aprender. Mas ainda bem que o Senhor é paciente, é longânimo. As Tuas misericórdias são infinitas. E nós, graças a Ti, Senhor, nós temos essa grande oportunidade de viver esses dias aqui, aprendendo a confiar no Senhor. Assim como Deus foi com Josué, dando a ele todas as condições para ele liderar aquele povo. Seja conosco também, Senhor. Nos ajuda, nos anima para vencer os obstáculos que existem, para que nós possamos viver uma vida íntegra, santa e que Te agrada. Abençoa os irmãos que estão passando por problemas. Derrama as Tuas bênçãos, ó Deus, e cuidado sobre eles. Nos livra, ó Deus, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.